livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerravam na prisão. Mas os que estavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque diziam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E diziam a ele, porque já desde muitos havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe. E vendo sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oravam por eles para que recebesse o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro, e não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Amém? Senhor Deus, poderoso Pai, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, trazendo, Senhor, um norteamento para este irmão, para esta irmã que está precisando, meu Deus, de uma direção do Teu Espírito Santo. Esta pessoa que precisa, Senhor, de algo divino e glorioso. Esta bênção, esta parte gloriosa não se encontra na terra, mas está no Senhor e na Tua palavra. Confirma o mistério divino e glorioso. Eu te louvo e te agradeço em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Pode sentar, meus irmãos. Pode louvar a Deus com as palmas. Nosso Deus é bom, nosso Deus é maravilhoso, amém? Mas o nosso Deus deixou uma missão para nós aqui na terra, e em nome desta missão, nem sempre nós vamos ficar só dando glórias, né? Só, eita glória, eita maravilha, é benção pura, nem sempre vai ser assim. E a palavra de Deus, ela é tão fiel, é tão real, que ela não conta só as partes em que os irmãos estavam numa auge, aquela coisa gloriosa, mas conta
tipo assim, uma realidade nua e crua, tudo se sabe. Se estava bom, estava, mas se estava ruim também é contável, né? Então veja que a palavra de Deus começa aqui a falar com a gente sobre o apedrejamento de Estevão. Estevão, que era um homem justo, fiel, um servo de Deus muito usado pelo Espírito Santo, estava ali pregando a palavra de Deus. E acontecia muitos sinais, muitas maravilhas através da pregação deste homem. E então se reuniram ali pessoas para o acusar, porque é assim, sempre quando tem alguém usado por Deus, sempre o inimigo vai levantar contra, vai usar pessoas para ali fazer qualquer arte, qualquer coisa, mas tem que incriminar aquele servo de Deus. E a palavra do Senhor diz que Estevão tinha tanta ousadia, era tão usado por Deus, que o rosto dele resplandecia como um anjo. Já viu? Que coisa mais poderosa. Mas as pessoas, mesmo aqueles que o acusavam, mesmo vendo o brilho de Deus no seu rosto, na sua face, ainda assim não lhe pesou o coração e não lhe doeu, e não teve um pesar disso não. Ainda assim ficaram mais furiosos e se levantaram para apedrejar. Então, minha irmã, meu irmão, você tem que ter uma firme confiança e fé no Senhor, porque você pode estar pingando azeite, estando resplandecendo de unção, mas se for ali para ser perseguido, para ser caluniado, não é esse brilho, essa unção que vai livrar não, porque há coisas que Deus permite acontecer na nossa vida. Quantas pessoas desanimam de servir ao Senhor porque eles querem só a parte gloriosa, só a bênção, só o glamour, mas aqui está a palavra de Deus mostrando que embora uma pessoa cheia de Deus, com o rosto até resplandecendo, com palavras tão persuasivas, palavras tão profundas, porque se você ler aqui em Atos 7, você vai ver uma grande pregação. Olha que Estevão foi lá de Gênesis e está vindo carregando a Bíblia todinha, a Torá todinha, aos olhos daquele homem. Ele está ali dizendo Bíblia, 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 e o rosto dele começa a resplandecer, e aqueles homens começam a gritar com raiva, possessos de ódio, possesso de também espíritos malignos, porque quem faz isso contra o servo de Deus não tem outra coisa na vida a não ser espírito maligno. Então eles estavam possessos de espíritos maus e ali catarem pedras para atirarem sobre Estevão. E Estevão ali ele diz, que ele fala: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Naquela hora em que eles mais enraivaram contra Estevão, ele olhou para os céus e ele teve uma visão de olhos abertos. Olha a intimidade deste homem com Deus. Ele olhou para o céu e o Senhor abriu a visão dele e ele viu o Filho de Deus em pé à direita do Pai. E ele fala: eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus à direita do Pai. Aí que os homens clamou de ódio, de raiva e começaram a apedrejar. E ele, irmãos, ele estava tão cheio de Deus, tão cheio dessa áurea gloriosa, que não lhe passou raiva e não lhe passou vontade de amaldiçoar aquele povo não, mas ele ainda disse: Senhor, não impute esta maldade a este povo. Ali ele estava repleto de amor, repleto de doçura pelo Espírito Santo de Deus, e ali mesmo ele sucumbiu, ali ele veio morrer. Ele morreu, mas ele deu um testemunho. E a partir da morte de Estevão, a palavra de Deus diz que Saulo também consentiu em sua morte. Estava ali, mais um oficial ali para perseguir o povo de Deus. E através aí dessa mensagem tão poderosa, impactante de Estevão, mexeu, o rebuliço foi tão grande que aquele povo matou Estevão e ainda se levantou uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. A igreja estava em Jerusalém porque tinha recebido a palavra do Senhor, porque depois que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou,
aqui no comecinho do livro de Atos, capítulo 1, e os primeiros, acho que é o versículo 3, vai falar que o Senhor ao terceiro dia, depois de ressuscitar, por um espaço de 40 dias, ele ficou visitando os seus filhos na terra, capacitando os discípulos. Por quê? Porque eles eram testemunhas fiéis e reais do que aconteceu. E eles tinham que saber tudo e foram bem instruídos pelo Senhor. E o Senhor disse para eles ficar em Jerusalém até que o alto seja revestido do poder de Deus. E eles estavam ali em Jerusalém. Ali estava como a capital, né? Da bênção que ia acontecer. E aí nós vemos aqui no livro de Atos que veio o derramamento do Espírito Santo. A partir desse mover de Deus, o Evangelho foi crescendo, e isso tudo por mover de Deus pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo de Deus que liberta o homem e a mulher. É o Espírito Santo de Deus que repreende os demônios, cura nossas enfermidades. É o Espírito Santo de Deus. Nada é a glória do homem, mas tudo é a glória de Deus. Aleluia. E aqui passando, meus irmãos, por esta grande perseguição, muitos foram dispersos para a Judéia e para Samaria, mas os apóstolos permaneceram aqui em Jerusalém. E os que foram dispersos, aquelas pessoas que receberam a palavra e foram dispersos, a palavra de Deus diz aqui no versículo 4 que os que foram dispersos, eles estavam por toda parte anunciando a palavra. A pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, ainda que ela tenha que mudar lá para o norte, ainda que ela vai lá para o Ceará, ainda que ela vai lá para a Bahia, ainda que ela vai lá para o Rio Grande, ainda que ela vai lá para o Japão, ainda que ela vá para outro lugar, mas ela vai anunciando a palavra, porque o Espírito Santo move a mente e o coração da pessoa. Essas pessoas haviam recebido a palavra de salvação e estavam dispostos a viver para Cristo. E então, mesmo que disperso, eles continuaram anunciando a palavra do Senhor. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que Filipe, um dos servos de Deus, um dos discípulos, ele também estava pregando a palavra de Deus. E através do Espírito Santo de Deus, acontecia muitos sinais e muitas maravilhas quando Filipe estava pregando. E veja que a palavra diz, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque diziam e viam os sinais que se fazia. Então os sinais de Deus não é apenas alguém contando, mas você pode ver os sinais de Deus e você pode testemunhar dos sinais de Deus. Você vai ouvir, mas você vai ver também maravilhas, sinais de Deus acontecendo. Aleluia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinha. Então não eram todos, mas havia muitas pessoas que estavam possuídas de espíritos imundos, e esses espíritos imundos, quando Filipe chegava e começava a anunciar a palavra de Deus, ele saía, porque os espíritos imundos, eles ficam nas pessoas, ele fica morando nos ambientes enquanto não chega a palavra, porque quando a palavra de Deus chega, o poder de Deus chega, ele tem que partir correndo, partir em retirada, porque a glória de Deus, a luz do Senhor, ela é poderosa, e ela é o que faz esses movimentos pentecostais, esses momentos celestiais, esses momentos de glória na terra, né? Momentos de glória, porque você vê uma pessoa que está sofrendo, às vezes com enfermidade, está sofrendo com opressão maligna, ela se liberta, isso é uma coisa maravilhosa. Só quem já viu, só quem já teve um parente, só quem já viu alguém que passou por essa situação é que sabe o que o espírito imundo pode fazer numa casa, numa família, né? Mas aqui, através da palavra de Deus, aonde Filipe ia pregando, muitos eram alcançados pelo poder de Deus. Até paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade aonde Filipe estava pregando, que era ali em Samaria. E ali, meus irmãos, a cidade de Samaria era uma cidade que havia um homem, um mágico, que havia há muito tempo, ele estava como senhor daquela cidade.
desde o pequeno, desde a criança até o mais velho, todo mundo tinha um grande respeito por este homem, por Simão, porque este homem havia há muito tempo, com seus encantos, com suas mágicas, ele tinha iludido a mente do povo, e o povo toda vez que ia resolver alguma coisa, toda vez que precisava de alguma coisa, eles consultavam a Simão, porque esse homem, ele estava ali como uma pessoa muito importante. E as pessoas até se confundiam, achando que era uma grande virtude de Deus que havia sobre Simão. E esse homem, ele começou a ouvir Filipe. E todos nós carecemos da libertação. E assim como todos, ali estava esse homem, Simão, também ouvindo a palavra. E o povo começou a aceitar a palavra. E eles então pediu a Filipe o batismo. E as pessoas eram homens e mulheres que estavam se batizando nas águas, porque ali Filipe, além de pregar, estava batizando as pessoas em nome do Senhor Jesus. E Simão entrou no grupo. Eu também quero. Novidade de vida, eu não queria isso aí. Mas Simão estava encantado. Veja que diz assim: e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Então, mas é poder demais. Mas é muito poder. Ele estava maravilhado, porque ele vivia em cima de encantamentos, em cima de mágica, mas agora ele estava vendo alguma coisa mais além do que tudo que ele já tinha feito, experimentado. Ele estava vendo diante dele o poder de Deus. Ele estava vendo as pessoas sendo libertas. Ele estava vendo as pessoas sendo curadas. Ele estava vendo as pessoas recebendo a alegria do Espírito Santo. E ele ficava ao pé de Filipe como um grande discípulo. Eita, dava glória, fazia tudo. E ali sempre de olho. Mas você vê que pode muita gente se agrupar nas igrejas, pode muita gente daqui ou dali ouvir a palavra, mas os dias vão passando e se declara que tem realmente no coração daquela pessoa, se a intenção é para adorar a Deus ou é para ser adorado. Porque Simão entrou no barco, mas ele estava mais afim de ser adorado, de continuar a sua fama na cidade, do que adorar o rei. Porque quando Filipe chega, todo mundo começa a olhar para Filipe. E ele já com aquele pensamento, de fama, está lá, de olho em tudo. E a palavra de Deus diz que os apóstolos, pois estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, para ajudar a Filipe. E quando Pedro e João chegou, eles começaram a orar para que as pessoas recebessem o Espírito Santo, porque eles já receberam o batismo, mas agora eles precisavam ser batizados com o fogo do Espírito, com o fogo de Deus. E aí eles impondo as mãos, as pessoas eram batizadas. Veja, os quais tendo descido, oravam por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente era batizado em nome do Senhor Jesus, porque era o batismo que Filipe tinha ido ali fazer. Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, o que ele fez? Eu também quero. Quem sabe ele entrou na fila também. Eu vou. Sabe quando aquelas pessoas receberam uma revelação, né? Ele entrou também. E aí, orou e nada. O Espírito Santo, a glória de Deus, não manifestou na vida de Simão. E aí você, rapaz, eu não vou embora sem não. Quando, eu imagino assim, quando deu uma acalmada, ele chegou lá no Filipe, eu preciso falar aí com os discípulos, eu preciso falar com Pedro e João. Eu quero uma palavrinha com eles. Mas ele já estava tão íntimo de Filipe, então vamos lá conversar. E ele, quanto vocês querem? Para que eu também receba esse dom. Porque eu também quero colocar a mão sobre os outros e acontecer os sinais. Olha, meus irmãos, olha o pensamento, né? Olha o pensamento. E ofereceu dinheiro.
dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aqueles sobre quem eu puser as mãos recebam o Espírito Santo. E aí, logo para quem que ele foi falar, né? Pedro. Versículo 20. Mas Pedro disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro? Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então o Espírito Santo, ele não desceu pela imposição de mãos sobre a vida de Simão, porque o coração dele não era reto diante de Deus. Porque o nosso Deus, ele sonda pensamento, ele sonda coração, e as promessas só alcançam o homem ou a mulher, definitivamente se conclui quando o coração está reto em diante do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. E naquele momento, Pedro disse isso, que o dom de Deus, o poder de Deus não era vendido nem por grande nem por pouca quantia de dinheiro, mas o Senhor olhava e sondava o coração e viu que o coração dele não era reto. Aí o que acontece? Qual que é o conselho para isso? Arrepende-te. Arrepende, pois, desta iniquidade, ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Quantas vezes, irmãos, as pessoas ouvem a palavra, estão ouvindo um pregador, estão ouvindo uma revelação, estão ouvindo uma pregação, uma profecia, e no pensamento começam a pecar. E o Espírito Santo de Deus sonda o nosso pensamento. Veja aqui, e te seja perdoado o pensamento do teu coração. O sentimento que passou no coração, o pensamento que passou pela memória de Simão era: eita, eles vão vender. Se eu não conseguir aqui por essa imposição de mão, eu compro. Mas eles vão me passar essa autoridade. Depois que eu tiver essa autoridade, quem sabe ele começou a desenhar o que ele ia fazer. Um novo rumo, uma nova porta se abriu diante de mim. Minhas mágicas estavam me levando à falência. Agora eu vou ter novo poder. E nessa hora ele é repreendido, porque poder de Deus não se vende, não se compra. Poder de Deus se recebe com arrependimento. Arrependei-nos, arrependei-nos. A palavra de Deus diz assim, que de Malaquias, ali ao começo do Novo Testamento, são 400 anos de silêncio de Deus, meus irmãos. 400 anos o povo ficou sem uma nova revelação, sem uma nova palavra. Eles só ficaram na expectativa que haveria de vir o Messias. E a palavra do Senhor vai começar a dar um novo norte quando o anjo visitou ali a Zacarias no templo, dizendo que a esposa dele, a esposa de Zacarias, Isabel, teria um filho, e o filho se chamaria João, e ele seria grande diante de Deus, e ele converteria o coração de muitos e prepararia o povo bem disposto para o Senhor. João Batista, é dali que começa o Novo Testamento. Com a pregação do que? Portas abertas? Não. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos que é chegado o reino do Senhor. 6 meses, ali o anjo passa ali no templo e dá a palavra para Zacarias. 6 meses, de 5 a 6 meses depois, ele está entrando na casa, no lugar, não sei aonde, mas em algum lugar aonde Maria estava desposada de José, para dizer: salve agraciada, o Senhor visitará você e o Altíssimo vai te encobrir com a sua mão poderosa, e você vai gerar o Espírito Santo com o Messias. E tudo isso requer um arrependimento, dar um lado ao Senhor, porque para que a bênção de Deus viesse sobre a casa de Zacarias e Isabel, houve ali muitas renúncias, houve ali muita sinceridade, para que eles alcançassem aquilo ali. Para que a bênção de Deus viesse sobre Maria, também houve muita santidade, houve muita reverência pela palavra de Deus, para que fosse cumprido nela a vontade de Deus. E para
nesta hora não. Porque fel de amargura e laço de iniquidade estava cercando ele. O inimigo estava cegando o entendimento dele. É isso que o inimigo faz. Quando as pessoas ouvem a palavra, tem duas escolhas. Ou elas dão mais lugar para o Espírito Santo entrar, limpar e purificar, ou no meio do caminho elas começam a olhar e deixar o diabo tomar conta. Porque há muitas pessoas que estão caprichando para pregar, estão caprichando para cantar louvores, mas não é para honrar a Deus. É só para honrar a si mesmo e granjear o ouro e a prata para si mesmo. Estão dispostos a, pelo dinheiro, pagar para conseguir um cargo numa igreja, para conseguir um cargo em tal lugar, em tal lugar. E o reino de Deus não é assim. O reino de Deus é por sinceridade, retidão. O reino de Deus é por arrependimento e reconhecer o poder de Deus e os miseráveis e pecadores que nós somos. Todos nós estamos destituídos da graça de Deus. Todos nós estamos destituídos. Mas o Senhor nos amou tanto que deu o seu Filho unigênito por causa de nós. E este amor não pode ser vendido, minhas irmãs. Não existe prata, não existe ouro, não existe nada nessa terra que possa tentar comprar a benevolência e a bondade de Deus. Não tem. Então, nós temos que agradecer muito a Deus. Quando o Senhor